eu sou a Gleice Couto e no vídeo de hoje eu vou falar sobre meus hábitos de escrita. Mas, antes de tudo, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, acionando o sininho aí do lado e também as notificações do seu celular. Assim você sempre vai saber quando tem vídeo novo, além de ajudar no crescimento do canal. Olha só, me siga também nas redes sociais e também lembrando que caso queira conhecer as minhas histórias, há um link para elas na descrição do vídeo, beleza? Bem, vamos aos meus hábitos de escrita? Alguns devem saber que eu comecei escrevendo fanfiction de Hanson. Pois é, comecei escrevendo fanfiction. Mas em 2012, quando eu comecei o meu falecido blog literário, o Murmúrios Pessoais, eu comecei a estudar sobre escrita e técnicas de narrativa. Desde então, eu já li bastante livros sobre o assunto, já fiz cursos e, claro, escrevi bastante. Tem inclusive alguns vídeos aqui no canal de eu lendo o primeiro capítulo de algumas das minhas histórias. Então estão todos convidados a conhecer as minhas histórias na Amazon, tá bom? Links, como eu já falei, tudo aqui embaixo. Então, gente, eu já tô nessa luta aí de escrita profissional desde 2012. Nesses 9 anos eu já aprendi bastante coisa, claro, tenho muito mais a aprender ainda, né? Mas o que eu quero dizer é que eu já pude testar muitas coisas na minha escrita até chegar a esses meus hábitos de escrita de hoje. Com certeza eles vão mudar no futuro, mas o que eu vou comentar aqui nesse vídeo são os hábitos de escrita que a Gleice de hoje tem. Eu acho que isso talvez possa ajudar alguém aí que queira escrever e não tem ideia de por onde começar, ou então alguém que já esteja escrevendo, mas travou em alguma parte, ou então a gente pode só trocar figurinhas. Olha, eu tenho esses hábitos, e quais são os seus hábitos? Eu também fico curiosa em saber. Enfim, eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí de alguma maneira. Primeiro hábito. Eu penso no que eu quero passar com a história. Sim, eu penso primeiro na moral da história. Gente, essa é a primeira coisa que acontece comigo. Algo tem que me incomodar para eu querer escrever uma história. E aí surge o desejo de eu passar algo com o que eu vou escrever. Eu realmente acredito no poder de cura, no poder de autoconhecimento, no poder de conexão aos próprios sentimentos por meio da literatura. Então, todas as minhas histórias tem disso, eu tenho esse objetivo. Com Pictamundi, por exemplo, eu quis falar sobre aquele complexo de Deus, de criação, que às vezes a gente se acha maior do que Deus, e eu acho que isso às vezes pode desvirtuar o homem. E outra coisa que eu também quis falar em Pictamundi é que como o mundo real pode ser tão extraordinário quanto o mundo fantasioso, quanto um mundo de fantasias. Eu acho que o dia a dia, essa vida que a gente leva, ela também tem um quê de sobrenatural, tem um quê de milagre, tem um quê de aventura, tem um quê de fantasia. Acho que a gente não precisa ficar sempre idealizando coisas sublimes para nossa vida, sabe? Coisas assim. Eu acho que a gente pode encontrar a fantasia no nosso cotidiano. E antes de agora, por exemplo, eu quis falar sobre o egoísmo que há em um relacionamento abusivo. Em offline, eu quis falar sobre como a gente pode estar offline com os nossos sentimentos e com as pessoas ao nosso redor e o quanto é importante buscar conexões reais e sinceras. Então, gente, é por aí que eu caminho. Alguma coisa me incomoda, eu reflito sobre aquilo e aí eu penso no que eu quero dizer com a minha história. Isso já virou um hábito. Todas as minhas histórias têm isso. Todas. Segundo hábito, planejar a história. Gente, eu sou uma pessoa organizada, eu preciso das coisas ordenadas na minha vida, tá? Sério, isso é muito sério. Eu fico feliz só de ver uma planilha no Excel com tudo organizadinho ali, a minha história toda tá. Eu fico feliz, gente, eu choro de emoção. Mas olha, falando sério, isso me ajuda muito, 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 muito. Me ajuda a não deixar furo na história, por eu já ter pensado nela todinha antes mesmo de começar a escrever. Me ajuda também a não ter o famoso e odiado branco. Me ajuda a manter o foco na escrita. Enfim, gente, só traz coisas boas na minha vida. Então eu planejo a história toda de modo conciso em uma planilha. Claro, gente, que eu vou acabar mudando algumas coisas ao longo da escrita. É super normal, não é algo engessado, não tem que ser algo engessado. Você tem que dar espaço para criatividade, né? Para inspirações, assim, que podem surgir do nada. Algumas questões surgem apenas durante a escrita da história, né? E aí eu vou mudando conforme for necessário. Mas eu, quando sento a bunda para escrever na cadeira, eu já sei o início, o meio e o fim da história todinho. Terceiro hábito de escrita. O meu primeiro rascunho, minha gente, é a mão. Sim, em pleno século XXI, eu escrevo o primeiro rascunho à mão e tem 2 motivos para isso, tá certo? O primeiro é que eu sou uma pessoa dispersa. Se eu escrever no notebook, eu vou ficar abrindo internet, eu vou abrir os browsers tudo da vida, gente, aplicativo, vou abrir tudo na minha vida. Fato. Gente, mesmo, tira a internet, tira o Wi-Fi, gente, não adianta, eu vou abrir, sei lá, a paciência que vem no computador, aquele jogo chato pra danar, só pra me desfocar, gente. Eu tenho esse probleminha, tá? Então, a gente se conhece e cria hábitos pra tentar o quê? Burlar essas coisas. Então, um dos meus motivos pro primeiro rascunho ser
à mão, manuscrito, é por eu ser dispersa. O outro, gente, olha só, eu sou revisora e preparadora de texto, como vocês sabem. Então, eu sou uma pessoa com mania de edição. E aí eu fico editando o texto eternamente, achando que nunca tá bom o suficiente e acaba não andando com a história fica empacada, porque eu fico relendo, eu fico editando se eu tiver no computador. E aí, quando eu escrevo à mão, a história ela vai fluindo. Eu não paro pra editar, vai saindo com os erros, sabe? As frases toscas, entendeu? Umas coisas assim bizarras, mas pelo menos a história tá caminhando pro final, gente. O importante é sentar e escrever e terminar a história. E aí eu vou escrevendo de caneta, então nem apago nada, não rabisco, não uso lick paper, esses corretivos, não uso nada disso, gente. Eu vou escrevendo e vai saindo aquelas coisas ali toscas mesmo. Claro, gente, que essa versão eu não vou mostrar pra ninguém. É uma coisa entre mim e Deus. Aí eu termino esse primeiro rascunho, eu vou arrumando, vou deixando bonitinho, eu vou editando 1000 vezes, vou revisando 1000 vezes até mostrar pra alguém. Mas aí a história já tá finalizada, sabe, gente? Eu acho que a grande dificuldade é terminar... A grande dificuldade, aliás, é terminar a história. Depois que você termina, gente, tudo são flores. Quarto hábito de escrita, montar uma playlist. Sim, gente, antes de eu escrever, eu monto uma playlist com todas as músicas que eu acho que combinam com a história e com os personagens. E isso me ajuda muito. Isso pra mim cria um clima, uma ambientação que me ajuda a escrever. Até porque eu só escrevo escutando música. Então, me inspira. Algumas vezes, gente, a música ela tem tanto a ver com uma cena ou com um capítulo que eu tô escrevendo que ela fica no repeat eternamente. Sei lá, eu escuto a música 50 vezes enquanto eu tô escrevendo aquela cena. Eu lembro que em Pictamundi eu escutei muito Thiago York, os 2 primeiros álbuns dele, mas principalmente uma música chamada Patron. Eu amo essa música. E, inclusive, uma historinha, quando eu fui num show dele na época, eu comentei isso com ele, teve um meet and greet lá. Ele não era famosão, tá, gente? Ele era super desconhecido, então o meet and greet, ele fez o show e saiu e veio falar com quem tava lá. Tinha só umas 6 pessoas. E aí eu comentei com ele que eu tava escrevendo um livro e que a música dele me inspirava muito, não sei o quê. Gente, os olhos dele brilharam, assim, ele ficou super emocionado. Ele é um fofo. Enfim, gente, eu escutei muito Thiago York nessa época. Em offline, eu escutei muita música dos anos 80, porque o Teodoro, que é o protagonista da história, ele é apaixonado pelos anos 80. Então eu ouvia muita música dos anos 80 enquanto eu escrevia a história. Isso sempre me ajuda, gente. Todas as minhas histórias têm uma playlist, aliás. Tem link pra elas, aonde? Tem link das playlists das minhas histórias. Naquele meu card. Tem link, eu vou botar os links aqui embaixo também. Quinto e último hábito de escrita, e talvez eu acho que esse seja o mais importante pra mim. Eu deixo a história descansar. Gente, entre uma etapa e outra, eu deixo a história descansar. Isso significa que quando eu acabo de planejar, eu não mexo naquilo durante um tempo. 1 mês, 2 meses, eu esqueço aquela história, eu planejo ela todinha e esqueço. Quando eu volto pra ela, eu sempre tenho algo pra mudar. E assim, pra melhor, com certeza pra melhor. Até porque, gente, a nossa primeira ideia nunca é a mais original, sabe? Nunca é a mais fodástica, assim. Claro que vai ter algo de interessante, senão você não estaria querendo escrever aquela história, certo? Mas sempre dá pra melhorar, cara, sempre. Nunca pense de cara que a sua ideia é fenomenal, entendeu? Que é best-seller. Não, cara, seja humilde, cara, sempre dá pra melhorar. E aí eu começo a escrever, né? E depois que eu termino aquele primeiro rascunho, manuscrito, lá na munheca mesmo, eu também deixo a história de lado. Às vezes eu deixo por 1 mês, eu posso deixar até por mais tempo. E quando eu retomo pra essa história e eu começo a editar, isso é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Faz um bem pro ego, porque assim, geralmente quando eu termino o primeiro rascunho, eu fico achando a história meio mais ou menos, sabe? Eu fico achando, ai, gente, isso tá esquisito. Ai, isso tá funcionando? Não sei. Ai, coisa esquisita. Eu sempre penso isso. Mas aí quando eu volto pra história e eu começo a reler e editar, aí vem a minha mente. Olha, até que você tá legal, hein? Nossa, escrevi isso, nem acredito. Não é que ficou bom, gente? Isso traz o quê? Um acalento pro nosso coração perfeccionista. Então eu acho muito importante esse distanciamento. A sua visão sobre a história sempre vai mudar, porque obviamente nesse período que você ficou afastado da história, você mudou, né? Fato, a gente muda, graças a Deus, né? Eu percebi o quanto essa etapa é importante pra mim com offline. Porque eu planejei a história, né? Comecei a escrever a história, ela não estava fluindo, eu estava achando que estava esquisita, aí eu parei. Deixei a história 1 ano sem mexer na história. Quando eu voltei pra história, gente, eu mudei
tanta coisa, mas tanta coisa, tanta coisa, que é praticamente outra história. Só a parte do Teodoro central que não mudou, todo o restante mudou. E isso deixou a história tão mais coesa, isso deixou a história tão mais complexa, com subtramas, que com certeza esse período de descanso, de afastamento da história, valeu muito a pena. Claro, gente, deu um trabalho do cão, eu tive que reescrever. Acho que já estava escrito 30% do livro, eu tive que reescrever esses 30% do livro, eu tive que reestruturar a história, deu um trabalho dos infernos, tá? Não tô falando que não deu, mas foi muito importante. Enfim, gente, é isso. Esses são os meus hábitos de escrita. Eles são até tranquilos, né? Eu acho. E quanto a vocês? Vocês escrevem? Vocês têm algum hábito de escrita? Sei lá, vocês têm algum ritual para escrever? Eu quero saber tudo. Aliás, eu quero saber das histórias de vocês. Se vocês escrevem, vocês coloquem os links aqui embaixo também para conhecer o trabalho dos meus bonitinhos, tá bom? Então é isso, gente. Deixa o seu comentário aí embaixo. A gente vai se falando. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo. Tchau!